mundo invisível. Aqui nós estamos debaixo da gravidade. Aqui eu não posso atravessar paredes. Aqui eu estou dentro do tempo. Mas no céu não há tempo. No céu não há limites. No céu não há gravidade. É por isso que os anjos voam. É por isso que os anjos chegam. Porque eles não estão presos à gravidade. A Bíblia diz que existem 3 lugares habitáveis. Ou é o céu, ou é a terra, ou é o inferno. Eu acreditando nisso ou não, não vai ter interferência na existência, porque existirá, porque a Bíblia é verdadeira. Quantos creem na Bíblia, dão glória a Deus. Nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui, o céu está a todo vapor. Enquanto estamos aqui, o céu está trabalhando ao nosso favor. Significa, se você estiver doente, você pode ser curado, porque os céus e a terra estão conectadas pelo poder da palavra de Deus. Nós temos então que entender que quando o reino dos céus está entre nós, a primeira coisa é que compreendermos que a vontade de Deus é sempre governar a terra por meio dos céus. Diga comigo, governar a terra por meio dos céus. Quando Deus entregou o Éden para Adão, Ele deixou a casa impecável. Ele criou o vento, não criou a ventania. Ele criou o mar, não criou o maremoto. Ele criou a terra, não criou o terremoto. Tudo que nós estamos vendo que aconteceu nesta casa é produto do pecado que, como um vírus, infectou a natureza. A natureza está descontrolada e só há um que pode controlar a natureza. Ele tem as suas 2 mãos furadas. O poder está no seu trono e dos céus ele pode ordenar, porque ele manda e não é mandado. Ele mata e não é preso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quem sabe o nome dele, fala bem alto esta noite. Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus é a razão de podermos falar deste nome. Há 4 em 4 anos os políticos montam o seu palco. Há 4 em 4 anos eles vão na casa. Jesus não. Todo dia está batendo na minha porta. Todo dia está batendo na sua porta, para dar a você e a mim uma solução para os nossos problemas. O Elon Musk está perturbado porque a morte está se aproximando dele e ele está fazendo de tudo para não morrer. A Gisele Bündchen, com toda a sua beleza e com toda a sua fortuna, está preocupada, fazendo uma série de coisas para esconder a velhice, mas não pode conter a morte. A Bíblia e a história conta de homens poderosos sobre a terra, homens que tinham muito dinheiro, muita fortuna, mas hoje só são uma página virada da história. Mas passado 2000 anos depois desta mensagem, o Jesus que nós estamos pregando ainda continua vivo para levar você para um outro lugar. Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Você quer qual primeiro? A boa? Eu vou dizer a ruim primeiro, só para você sentir o impacto. Quer logo a boa? Jesus tem um país novo para nos dar. Eu estou cansado da vida da terra. Eu estou triste com tanta injustiça. Tanta gente rica e do outro lado tanta gente pobre. Tanta gente metida com os narizes empinados e tanta gente precisando de ajuda. Eu estou cansado da vida na terra, mas quando eu leio a Bíblia, eu tenho essa notícia boa. Jesus tem um país novo para nos dar. Agora a notícia ruim que às vezes a gente não quer ouvir, mas eu digo ou não digo? Esta terra será destruída. A Bíblia diz que ela está reservada para o fogo. Mas eu não estou nem aí, porque Jesus preparou um país novo para mim e para você.
Só que as pessoas não querem acreditar nisso. O que é que eu tenho para lhe provar? O meu testemunho e aquela palavra de mais de 4.500 anos. Só que tem muita gente que não quer ir embora daqui. Eu quero. Quem quer? Nós precisamos entender que antes do dilúvio, quem já ouviu a história do dilúvio, ainda não tinha chovido na terra. E então um homem velhinho começou a dizer: meus vizinhos, Deus falou comigo que vai chover. Aí o povo dizia assim: ei, velho Noé, o que é chover? Que a gente nem sabe. Aí Noé dizia: é cair chuva, água do céu. Aí muita gente dizia: o velhinho tá lelé, o velhinho é fanático, o velhinho é exagerado, o velhinho é gritalento. Porque bom é quando o São Paulo ganha do Corinthians. Aí é bom e eu posso gritar que ninguém me chama de louco. Vai, Corinthians! Bom é a Copa do Mundo. Vai, Neymar! Vai, gol! Mas existe uma coisa mais empolgante do que a bola na rede da Copa do Mundo. Tem algo que mexe muito mais com as suas emoções. Ela consegue atingir o seu sentimento. E quanto mais você fala disso, mais você acredita nisso. Eu estou anunciando aqui nesta rua que eu nunca vi antes. Jesus tem um país preparado para todo aquele que acredita. Alguém aqui acredita? Dá um sinal para ele. Não sou eu que estou dizendo. Gostou do sotaque? Sou eu que estou dizendo. Baiano. Quem falou foi ele. Eu digo ou não digo? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo para vocês. Porque eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei de novo. Vamos falar essa segunda parte que eu acho ela linda. Eu voltarei de novo. Vamos melhor. 1, 2, 3. Eu voltarei de novo. 3, 2, 1. Eu voltarei de novo. Todo mundo fecha os olhos agora. Ninguém... Oi. Jesus está voltando. Glória a Deus. Quem é a pessoa? Agora eu vou terminar aqui. O negócio é ligeiro. Eu conheço pessoas que gostariam, o maior sonho é ir para os Estados Unidos. Conheço pessoas que dissessem assim: meu sonho é sair do Brasil. Quem tem esse sonho aqui? Se eu pudesse, eu ia morar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em qualquer lugar. Eu tenho um sonho. Tem pessoas que têm um sonho. Você já observou quem tem um sonho de mudar de país, como é a vida dessa pessoa? Você já prestou atenção? Ela só assiste notícias do país. Ela só lê coisas do país. O quarto dela é cheio da bandeira do país. Ela já está entrando no curso de idiomas do país. Ela já está querendo comer sushi. Ela vai no shopping e diz: tem sushi? Ah, tem sushi. Por que você quer comer sushi? Porque eu quero sair daqui e eu vou para o Japão. E ela já está habituando o paladar com a cultura, diga cultura, do país.
Aquelas que têm muita vontade, elas podem estar aqui ainda em Fortaleza, mas já estão vivendo como se estivessem no país. Elas vão para a rua e elas querem jogar um papel no chão, mas dizem, não vou jogar não, porque lá se jogar nos Estados Unidos vai para a cadeia. Então já bota no bolso para quando chegar em casa jogar na lixeira. Quando você tem convicção naquilo que você acredita, você já vive agora, você já vive nesse momento o desejo de mudar para outro país. Eu estou dizendo para você que esta terra e os seus 5 continentes, eu estou dizendo que o Brasil, o país mais populoso da América do Sul, toda a praia e todo o sistema da terra está reservado para acabar, mas no céu há uma cidade, há um país já preparado, novinho em folha, para quem já está se preparando agora para ir para lá. Eu não sabia que você está pensando, eu não sabia que ele ia dar uma mensagem dessa. Pois é, eu estou dando a mensagem, não estou inventando nada, é o que está na Bíblia. Na prateleira que está lá, a sua Biblinha lá empoeirada. Mas que hoje você vai pegar o espanador, vai sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima, porque Jesus está voltando. Agora, para terminar, o pastor lá da igreja disse assim, nosso pastor disse assim, Deus vai me dar condição para antes de morrer a gente visitar Jerusalém. E eu vou pagar a passagem de todo mundo. Olha, eu tenho 2 escolhas. Ou eu acredito no que ele está dizendo, ou eu digo, o velhinho já está ficando meio gaga. Para eu acreditar, eu tenho que fazer alguma coisa. É ou não é? Aí ele disse, eu digo ou não digo? Quem acreditar já pode preparar o passaporte. E agora, eu que não sou menino besta, já liguei para o pastor Jeú e disse, pastor Jeú, como é que faz para tirar o passaporte? Ele disse, obreiro Charles, é fácil. Você vai e faz um pedido na internet para a Polícia Federal. É R$250. Você espera uns meses e o passaporte chega. Quando ele disse isso, eu disse, a partir da semana que vem eu vou preparar o meu passaporte, porque eu acredito que Deus usou o meu pastor, e antes de eu morar no céu, eu quero conhecer Jerusalém. Então existe a Polícia Federal. Diga, Polícia Federal. Eu já estou acabando. Aí, existe uma outra autoridade que ajuda a gente a trocar de país. Eu digo ou não digo? É chamada de embaixada. Embaixada e consulado. Então eu preciso da documentação, porque eu não quero só ir para os Estados Unidos, se for assim. Eu quero a cidadania americana. Eu não quero passear lá, eu quero morar lá. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu não quero passear no céu que nem Paulo. Paulo foi lá, terceiro céu, passeou e voltou. Eu não quero passear, eu quero morar. Alguém aqui quer morar lá também? Alguém aqui quer morar também? Alguém quer ir morar também? Pois bem, o trem da morte está chegando. E parece que eu estou ouvindo. Ele às vezes passa na casa do vizinho e você se assusta. Ele passa na casa do colega e você se assusta. Passa na sua casa e você se assusta. O ser humano é tão fantasioso que ele acha que ele nunca vai passar lá, mas um dia vai chegar a sua vez. Para alguns a morte é o fim. Para mim é o meio para se chegar no novo país, a nova Jerusalém. Pois eu tenho que me preparar aqui na terra. E às vezes as pessoas não gostam da igreja. Tem gente que gosta mais do bar do que da igreja. Tem gente que gosta mais da boca de fumo do que a igreja. A igreja é aquele que pegou casamentos destruídos e reatou. Pegou a vida de drogados que estavam lá e os pais já não sabiam mais o que fazer. Porque a cadeia não dava jeito. Porque a porrada não dava jeito. Porque o centro não dava jeito. Mas no dia que eles entraram na embaixada do céu,
pisaram em uma igreja, ouviram uma mensagem diferente, eles começaram a mudar a forma de pensar. Jesus falou: arrependam-se. Arrependam-se. O que significa? Mudem a maneira de vocês pensarem. Quantas vezes você ouviu essa frase? Todos os caminhos levam para Deus. Eu estou dizendo aqui, é mentira. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Buda nos levará para um caminho sem saída. Hare Krishna nos levará para um caminho sem saída. Allan Kardec nos levará para um caminho sem saída. Mas Jesus Cristo nos levará para um caminho aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais fome, aonde não haverá mais lágrimas, aonde está preparado para todos aqueles que nele creem. Vou acabar agora. Para você se mudar de país, você precisa de documentação. Diga documentação. A documentação implica registro do seu nome, diga nome. A assinatura autorizando a sua ida, diga autorizando minha ida, assinatura. Lá tem foto e tem toda a sua documentação. Você quer casar? Você procura o fórum. Você quer registrar o seu filho? Você procura o cartório. Pois bem, em alto bom som, educadamente, eu estou apresentando para vocês a única instituição na terra que é capaz de carimbar o seu passaporte para o céu. O nome dela é a Igreja do Deus Vivo. Para isso, mude a forma de você pensar. Jesus não é um líder religioso. Jesus não é o chefe do cristianismo. Quem fez isso foi os homens. Transformaram a mensagem de Jesus em religião. Jesus nunca veio fundar uma religião. Jesus uma vez perguntou para os apóstolos: estão falando o que de mim? O que é que eles estão falando de mim? Uns disseram: tu és um profeta, tu és João Batista. E ele parou e disse: e vocês dizem que eu sou quem? Aí eles ficaram com medo. Diz tu. Oxe, eu vou dizer nada. Aí Pedro, que sempre foi mais corajoso, tomou a coragem e disse assim: tu és o rei ungido, o filho do Deus vivo. Jesus é rei, Jesus tem um reino e Jesus veio preparar um povo para ir para o céu. Você precisa de passaporte para entrar no céu. E qual é o passaporte? Eu digo ou não digo? E João estava lá, e Jesus também. E Jesus dizia: arrependam-se. Mudem a forma de você pensar. Pense diferente. Outros dizem: quando morrer, acaba tudo. Mude a sua forma de pensar. Não, depois de morrer não acaba tudo. Há dois destinos, e somente aqueles que têm o passaporte poderão entrar na Nova Jerusalém. Se você acredita nisso, no seu coração você está me perguntando: ô pregador, me diz logo o que é que eu tenho que fazer. Eu vou dizer para você o que está em Atos, capítulo 2, versículo 38. 3.000 pessoas estavam como você, ouvindo a mensagem dos apóstolos. E quando estavam ouvindo, eles estavam pregando: vocês mataram o rei, vocês mataram o rei. Eles ficaram com a mente perturbada e mudaram a forma de pensar. E terminou a mensagem, e eles perguntaram: diz logo para nós o que nós devemos fazer. Pedro então disse: mudem a maneira de vocês pensarem. Muda a maneira de vocês pensarem, e cada um de vocês sejam mergulhados em nome de Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 pessoas entraram no metrô da salvação. Elas foram batizados em nome de Jesus e carimbaram o passaporte do céu. E hoje eu estou dizendo para você: pegue o seu passaporte e carimbe ele com o nome de Jesus. Você tem que ser batizado.
para que os seus pecados sejam perdoados. Aí você olha para mim e diz: mas eu fui quando eu era criança. E eu vou dizer para você: mas não valeu. Por que não valeu? Porque criança não tem pecado. Você não pode ser perdoado daquilo que você não tem. O pecado só pode ser perdoado quando eu estou sentado ouvindo a Bíblia e dizendo: eu estou dando prioridade para tudo. Eu estou dando prioridade para o trabalho. Eu estudei o tempo todo, mas eu nunca dei prioridade para a Bíblia. Por isso Jesus trouxe a Bíblia até você, para você se arrepender, mudar a sua maneira de pensar e ser mergulhado em nome de Jesus. E agora eu terminei. Não foi simples. Agora é com você. Agora a decisão é sua. Eu agradeço a Deus, porque o meu pai teve a morte por 4 vezes batendo na porta dele, quando o passaporte dele ainda não estava preparado. A primeira vez eu era só uma criança. O meu pai fumava desde cedo. E eu lembro que quando eu era pequeno e ouvi minha mãe falar, quando tocava o sino no interior, as pessoas diziam: Célia, o Aurino morreu. A situação dele estava grave, porque o cigarro causou uma úlcera e a úlcera estrangulou. Ele foi levado às pressas para o hospital. Mas naquele dia, Deus, pela misericórdia, não deixou a morte entrar na vida dele. Eu cresci e com 17 anos eu ouvi alguém pregar para mim como eu estou pregando para você. Eu estava no 3º ano de uma escola particular. A minha família já tinha preparado tudo, faculdade, para ter um bom emprego, para sustentar a sua família. É normal, estamos na terra para sobreviver. Mas com 17 anos, na flor da idade, podendo ir para as baladas, podendo usar droga, podemos fazer sexo sem limites, Deus chegou no meu coração e me mostrou esta palavra que hoje eu estou compartilhando com você. Os meus olhos, quando eu ouvi o irmão pregando, brilhou dentro de mim. Terminou a mensagem e não era um Deus religioso. Ele não pregou religião, ele pregou Jesus Cristo com poder e glória. Aquilo impactou o jovem de 17 anos. Nenhuma boate podia fazer aquilo que aquelas palavras fizeram. O êxtase, a cocaína, a maconha não era capaz de fazer aquilo que aquele jovem usado por Deus fez em mim. E quando ela veio até mim, só me deu uma vontade de correr para o meu quarto. E quando terminou a conversa, eu corri para o meu quarto. Eu fechei as portas e eu dobrei os meus joelhos. Era eu falando com um Deus invisível, mas que já estava visível no meu coração. Era a fé que estava brotando dentro de mim. E eu olhei e lembro-me como hoje. Eu disse assim: Deus, a partir de hoje, o que eu estiver fazendo de errado, eu quero fazer o que é certo. Naquele dia, o Deus que tem olhos e vê, ouvidos e ouve, e braços estendidos, estendeu a misericórdia sobre mim, no interior da Bahia, 400 quilômetros da capital. Lá estava eu. Deus estendeu as suas mãos e brilhou a luz sobre mim. Eu era como qualquer jovem do mundo, andando, perambulando, com uma música de um grande cantor famoso, bebendo, caindo e se levantando. Mas Deus naquele dia me levantou para eu não cair nunca mais. Naquele dia Deus me mostrou e eu comecei a ver as coisas erradas que eu fazia. Irmão, eu me achava bonzinho. Eu não matava, não roubava e não fumava e era obediente à minha mãe. Quando a palavra de Deus veio ao meu coração, Deus foi forte, como uma espada que penetra. E eu lembro-me como hoje, eu estava saindo da escola e eu ouvi a voz de Deus que falou assim comigo. Eu digo ou não digo? A voz de Deus falou assim para mim: se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno?
Como pode um jovem de 17 anos, que tem muita coisa para se desfrutar, ouvir uma palavra dessa tão forte? Ela entrou dentro de mim e produziu reflexão no meu cérebro. Eu comecei a pensar, para a sociedade eu vou para o céu? Porque eu sou um menino bom. Eu me perguntei, se alguém chegar e me dizer: Charles, o que eu faço para entrar no céu? Eu me vi respondendo: faz que nem eu. Não mata, não rouba, ser obediente à tua mãe, que tu vai entrar no céu. Quando eu concluí isso, algo dentro de mim dizia: alguma coisa está errada, está muito fácil, não é assim. E eu lhe lembrava dos textos que eu lia da Bíblia. Eu não lia muito a Bíblia, mas um texto foi suficiente, como o fermento que aquela mulher colocou em 3 medidas de massa. Era o texto que dizia assim: o caminho que leva para a perdição é largo. Pode tudo. Deus só quer teu coração. Deus não é rigoroso. Venha como está e fique como está. É o caminho que a Bíblia diz que muitos entram, mas o outro, ao lado da história, ela diz assim: mas o caminho que leva para os céus, ele é estreito. Você vai ter que largar isso, vai ter que largar aquilo, mas não se preocupa. Tudo que você deixar aqui que não é da vontade de Deus, você vai ganhar 100 vezes mais e ainda mais. O prêmio da vida eterna, quando o trem da morte chegar. Eu estou anunciando: olha, o trem da morte está chegando. E com 65 e 64 anos, o meu pai, o corpo dele não aguentou de tanto cigarro. E o câncer tomou conta do pulmão dele. Eu vi o meu pai morrendo diante de mim. Ele começou a perder os movimentos das mãos. Ele começou a perder o andar. A mente dele já estava confusa. E quando nós levamos para fazer o raio-x, para fazer a tomografia, o câncer já tinha se espalhado pelo cérebro. Eu vi na hora que Deus nos impulsionou e levamos o meu pai para o Hospital Português em Salvador. Ele entrou morto, mas Deus não deixou ele ir antes de se carimbar o seu passaporte. Eu lembro que eu estava com meu pai na frente lá dentro da sala de onde ele estava internado. E eu vi na hora que o meu pai, eu estou falando o meu pai, que eu vi com os meus olhos, ele começou a se debater no leito do hospital. E ele começou a ficar com o braço involuntário, e os olhos dele estavam com muito medo. Eu levantei e disse: pai, o que é que está acontecendo? Ele não me respondia, mas eu via o medo dentro dos olhos dele. Eu corri e chamei a enfermeira. E quando eu chamei a enfermeira, eu disse: o meu pai está passando mal. Ela chegou então e disse: mas eu acabei de sair lá. Eu disse: eu não sei. Ele começou a passar mal. Ela chegou agoniada e ela começou a tentar fazer o braço parar, mas o braço não parava. Ela correu para chamar o médico. E quando estava eu e o meu pai, e estava acontecendo algo estranho que eu não sabia, eu ouvi na hora que uma voz veio no meu coração e disse: ora por ele. Ora por ele. Eu não abri a boca para ser ouvido. Eu simplesmente botei a minha mão na cabeça dele. E na minha mente eu disse: Deus, toma meu pai nas tuas mãos. Quando eu terminei de pensar, na mesma hora, em frações de segundos, de milésimos, ele parou o movimento involuntário. Eu vi quando ele estava suspirando, com medo, os olhos dele estavam cheios de pavor. Eu olhei para ele e disse: pai, interessante, eu orei pelo Senhor e o Senhor parou. O médico chegou e disse: foi o que aconteceu? E aí ele já estava normal. Aí eu olhei e disse assim: doutor, tem como ter sido uma epilepsia, uma convulsão? Ele disse: não tem como, porque em nenhum momento ele ficou inconsciente. Aí eu fiquei com aquilo na mente. E quando de repente a prima do meu primo teve um sonho. Ela sonhou que o meu pai estava em um barco. E quando ele estava num barco, ele caiu no mar e começou a se afundar, se afundar, se afundar. O meu primo mergulhou para salvar o meu pai. E então pegou
e levou para a superfície. Ela me contou, escrito no WhatsApp, o sonho. E ela disse então que ele saiu muito debilitado, mas ainda estava vivo. Então ela disse que foi falar com Deus. Ela não disse que foi falar com o prefeito. Ela não disse que foi falar com o governador, nem com o presidente. Ela foi falar com o autor e consumador da vida. E ela disse: Senhor, o que significa esse sonho? Palavras dela. Ela então disse para mim: Deus me falou que o diabo pediu a alma do seu pai, mas Deus não deixou por causa das orações. Não parou aí. Para algo incrível, porque o que Deus faz é incrível. Quem concorda, dá um glória a Deus. Ela disse: 1 ano para frente, seu pai vai se converter, e poucos dias depois, ele vai aceitar a Jesus e depois vai morrer. Eu não pude dizer, nem é de Deus, nem é de Deus. Eu guardei ali e disse, se for de Deus, vai acontecer. Se não for, guardei a mensagem. Meu pai recebeu um tratamento de não precisar da quimioterapia. Era um comprimido que ele tomava e já tinha o efeito da quimioterapia. O meu pai, que entrou morto lá no hospital, saiu vivo. Começou a andar, ter as mesmas faculdades normais. Passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. E o relógio estava passando. E perto de 1 ano, o câncer voltou. Meu pai era orgulhoso, não gostava de crente. Meu pai era aquele que era autossuficiente. Você dizia, quer Jesus? Ele dizia, eu não preciso. Porque ele era cheio dele mesmo. Mas ninguém resiste quando Deus quer operar. Eu vi o câncer quebrando o orgulho do meu pai. Eu vi a altivez dele sendo esmiuçada. Eu vi quando eu estava já no estado debilitado dele. A SAMU chegou. E quando a SAMU chegou, o meu pai estava passando mal. Leva para o hospital ou não leva para o hospital? A minha irmã estava com medo do meu pai morrer lá, porque ela tinha um medo de cadáver. Ela pensava, se ele morrer aqui, eu não vou mais dormir nessa casa. Aí ela dizia, não, leva. Aí eu disse, pode levar. A moça pegou a ficha da SAMU e começou a preencher. Na hora que ela começou a preencher, o meu coração fechou. Aí eu disse, Deus não quer que meu pai vá para o hospital. Eu cheguei para a moça e disse, pode tirar essa ficha. Ele não vai não. Tem certeza? Eu disse, tenho certeza. Deixamos o meu pai na casa da minha irmã. Quando um dia eu estava sentado e olhava para o meu pai no oxigênio. O cigarro acabou com o pulmão dele. E ele precisava de ar, de oxigênio, de cilindros grandes para respirar. Quando eu estava lá, algo começou a me afligir. E eu disse, eu não posso mais ficar uma noite sem o meu pai tomar uma decisão com Jesus. Eu cheguei no ouvido dele e disse, pai, eu vou lhe dizer uma coisa. O Senhor precisa se batizar. Ele me ouviu e eu disse, eu vou lhe fazer uma pergunta. E o Senhor tem 3 opções. Primeira opção, o Senhor vai achar que o que eu estou falando é uma besteira. O Senhor vai acreditar no que eu estou falando. Ou o Senhor vai querer um tempo para pensar. O Senhor precisa se batizar. Ele ficou calado. E eu entendi que ele queria pensar. Eu dei um tempo para ele pensar. Depois eu voltei lá. E quando eu voltei lá, eu perguntei ele de novo. E ele disse, é bom. Em seguida, depois que eu disse isso, eu disse para ele, pai, o Senhor se lembra que quando o Senhor eu nasci, o Senhor me colocou no cartório e registrou meu nome. Hoje meu nome é Charles Ribeiro Nazário. O Ribeiro é o nome que o Senhor colocou em mim lá no cartório. O Senhor não pode morrer sem antes receber o nome de Jesus Cristo. O Senhor precisa entrar no país com o registrado. Eu não sabia, mas eu estava pegando o passaporte do Aurino Ribeiro da Silva. Na minha frente era o meu pai.
É uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, porque eu disse: Deus, salva o meu pai. Eu não sabia, mas eu estava com um passaporte dizendo: Pai, existe um outro país, e o Senhor, quando entrar no trem da morte, precisa mostrar o passaporte com o nome de Jesus. Ele disse: é bom. Mas era eu só. O meu pai não podia. Como é que eu ia batizar o meu pai? Eu lembrei da Bíblia, daquele texto que os homens abriram os telhados e desceram um paralítico. Foi aí que entrou a igreja. Eu chamei o meu pastor, contei para ele, e os irmãos da igreja foram lá na casa da minha irmã. Vocês precisavam ver. Era mais empolgante do que os bombeiros tentando resgatar alguém que está em chama. Você já viu um bombeiro quando o prédio está para cair? Aí vem, sobe a fumaça lá dentro. O tempo está passando. Era mais empolgante do que isso. Eu vi na hora que os irmãos da igreja chegaram cada um e disseram: como é que a gente vai levar o homem? Ele não está podendo respirar. Eu comprei um oxigêniozinho, arrumei um oxigênio pequeno e começamos a fazer um ensaio. Era o ensaio da salvação. Eu peguei uma piscina de criança, montamos lá no quintal da minha irmã. Ela estava muito frio. Meu pai não podia tomar muito frio. A minha irmã, ela ia lá para o chuveiro, esquentava a água para quebrar o gelo. Era todo mundo trabalhando para resgatar a alma do meu pai. E aí a igreja entrou. Os irmãos chegaram e aí fizeram um ensaio. Ele vai vir assim, segura assim. Quem vai mergulhar? O pastor mergulha. Quem vai dizer o nome de Jesus? Esse não pode faltar. Alguém tem que dizer. O pastor disse: pode deixar que eu digo. Pode deixar que eu digo. E lá vai nós. Ele estava lá. E os irmãos pegaram com todo cuidado. Eu estava com a garrafa. E quando tiraram do oxigênio grande, eu colei logo aqui. Levamos ele para o quintal. E lá estávamos nós baixando ele, porque a Bíblia diz que batismo é mergulho, não é pinguinho de água na cabeça, é mergulho. E nós estávamos lá com ele, quando de repente a igreja, ela baixou meu pai, e o pastor disse: eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. Pá! Naquela hora, a caneta do céu pegou o passaporte do Aurino Ribeiro da Silva e assinou: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, você precisava ver o semblante do meu pai. Quando você pegou aquele velho aí cansado, ainda estava com o corpo abatido, mas eu já via o brilho no rosto dele. Nós voltamos ele para a cama, e uma semana depois a morte foi lá. E quando a morte foi lá, Deus disse: agora tu pode. Abriu as portas e ele estava com o passaporte. E eu acredito que quando as minhas irmãs, eu fui pegar o oxigênio, eu não vi o meu pai morrendo. Eu só recebi a notícia: ele morreu. Mas a minha esposa que estava lá disse: Charles, ele não sentiu nenhuma dor. O ar dele foi saindo. Não teve angústia. Não teve ele se batendo. Porque ele já estava com o passaporte garantido. E quando eu acredito que o corpo biológico dele morreu, o espírito dele voltou para Deus. Porque a Bíblia diz que o espírito de todo mundo volta para Deus. E a alma dele entrou na outra dimensão. Mas lá o passaporte já estava garantido. Hoje eu estou pregando para você, e a Bíblia diz que ele está no paraíso, lugar de descanso. E se ele estivesse vendo o que está acontecendo aqui, porque ele não está vendo. Se alguém disse para você que quem morre está vendo o que acontece aqui, não é verdade. Jesus não ensinou assim. Jesus ensinou que a terra cuida das coisas da terra, e o inferno das coisas dele, e o céu vem descer entre nós. Terminou? Preguei um bom tempo. A pergunta é: quem essa noite quer vir aqui na frente para receber o nome de Jesus Cristo, um papel espiritual que só esta igreja pode dar para você? Quem é a primeira pessoa que acreditou na mensagem da Bíblia e vai responder ela agora? Quem é a primeira pessoa?
Quem é a primeira pessoa? Glória a Deus. Rapaz, interessante, né? Assim, simples. Alguém. Venha, meu querido. Você? Atenção, calma. Eu posso ir aí onde você vai? Posso ir aí? Posso? Vem aqui comigo, Fica aqui comigo. Graças a Deus. Fica aqui perto. Pastor, vem aqui comigo. Quem é a segunda pessoa? Eu não estou chamando você para uma religião. Eu não estou dizendo, venha fazer parte da minha religião. Você ouviu eu dizendo, quando eu falei o nome aqui. Nunca falaram o nome da igreja aqui. Alguém falou o nome da igreja aqui? Ninguém. Estamos pregando Jesus Cristo. Quem é a segunda pessoa? Você não acha a fé interessante? A fé é uma coisa interessante. Porque você fica numa encurralada. Ou você crê ou você não crê. Se você fica, você não crê. Se você levanta, você crê. É uma coisa muito interessante. Quem é a segunda pessoa? Era assim que Jesus pregava. Era assim que João Batista pregava. Só que ele pregava no rio. Aí não tinha, vem aqui, levanta a mão, aceitar Jesus. Era assim, quem acredita na mensagem, eles eram batizados na mesma hora. Por isso que eles pregavam no rio. Quem é a segunda pessoa? Aí, para terminar agora, o próximo evento da igreja é o céu na terra, né? É o céu na terra? Pronto. Eu quero ver se vocês são crente ou um bando de religioso. Se você acredita no céu, você vai fechar os olhos agora e você vai começar a fazer o que os anjos estão fazendo agora. O que é que os anjos estão fazendo agora? Eles estão torcendo. Muito mais do que a torcida do Flamengo. Vai, faz o gol. Não, os anjos estão torcendo. Vai, toma a decisão. Vai, acredita. Vai, acredita. Os anjos estão fazendo isso. Então uma igreja que quer ir para o céu tem que fazer a mesma coisa. Eu não posso fazer o que você tem que fazer. O que eu posso fazer é torcer por você. É verdade. Acredita. É isso mesmo. Agora eu não posso forçar você. Não é força. Aí há quem é muito racional que pensa assim: nossa, que pressão psicológica. Nossa, que pressão emocional. Você não sabe o que é pressão psicológica. Você pensa que sabe o que é pressão psicológica. Pressão psicológica é o que Jesus sofreu no Getsemane, orando por mim e por você. E uma força que estava dizendo, para de orar, e ele não parou de orar. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que ele começou a suar. E no meio do suor se transformou em gotas de sangue. A ciência comprova, se o homem e a mulher entrar num estado de estresse muito profundo, os vasos sanguíneos, eles são colocados para o lado, no suor, sai sangue. Foi o que Jesus sofreu. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos aqui. Você não tem noção. Gente morreu, gente foi sofrida. Para você dizer, que pressão psicológica. E como é que eu sei isso? Eu não sei, mas você pensou. Então, arrependa-se. Mude a sua forma de pensar. Jesus não é uma religião. Jesus é um rei que tem um país e quer levar você para um país. Última pergunta. Quem acredita que Jesus tem um país? Quem acredita que a Bíblia é verdadeira e precisa receber o nome dele, como está em Atos 2:38? Vem à frente. Vamos ficar em pé, a igreja. Terminei, ó. Glória a Deus. Vai, pastor. Fica à vontade aí. Terminei. Fica à vontade, chefe. Como é o nome do senhor? Olha aí. Temos aqui o Jeová. Amém? Olha o nome dele. Jeová. Para Jesus. Glória a Deus. Temos mais alguém que quer a tua vida nas mãos de Deus nesta noite? Alguém que está distanciado e você quer voltar para os braços de Jesus hoje? O Papai amado te espera de braços abertos. A porta se abre para você.
Eu não quero saber o motivo que você distanciou, que você saiu. Não interessa. O que interessa é que Jesus está olhando para você agora e te chamando de volta. Se tem mais alguém que era hoje, você se afastou, muitas coisas têm levado você à destruição. Jesus está te chamando hoje. Venha, meu filho. Venha, minha filha. Então, se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje, a oportunidade está agora aberta para você também. Venha aqui à frente, ou dê um sinal aí, nós vamos lhe ajudar em nome de Jesus Cristo. Tem alguém? Amém. Nós ouvimos uma mensagem poderosa. Uma mensagem para salvar o mundo todo. Porque a mensagem não é de obreiro Nazário. A mensagem veio do céu para os nossos corações. E a mensagem foi pregada. Nós estamos programados amanhã às 18 horas estarmos aqui. Mas pode ocorrer algo ao contrário. Deus pode vir buscar a sua igreja antes disso. Você está preparado para encontrar com o Senhor? Você está preparado para esse encontro com Jesus? Se amanhã esses palanques ficarem, tudo ficar, não aparecer mais ninguém aqui, e você começar a ver o que aconteceu no mundo todo, você está preparado para entrar nesta carruagem? A mensagem foi pregada, agora é você e Deus. As mãos desse homem, desta igreja, estão bem tranquilas. Nós vamos orar agora, apresentar o irmão Jeová nas mãos do Senhor. Amém? Vamos abençoar a vida dele. Se tem algum visitante que tem uma enfermidade, um problema e quer receber oração, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Não há enfermidade, não há doença, não há problema insolúveis para Deus. Se tem alguém nesta noite que tem uma enfermidade, quer receber oração dos amigos que nos ouvem aqui, o homem de Deus está aqui, nós estamos aqui para impor as mãos sobre você e ministrar a cura, ministrar o milagre, ministrar a bênção sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Cura, amém. Chega aqui, olha, homem de Deus, ela quer oração para ser curada hoje. A igreja crê no poder da oração, no poder que há no nome de Jesus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Levante suas mãos para cá agora. Vamos abençoar agora. Tem mais duas irmãs, tem a irmã Júlia e uma senhora, para receber a bênção, o milagre do Senhor. E toda a igreja agora levante as mãos em direção do nosso irmão. Vamos abençoar a vida dele agora. Amém? O céu está em festa. Aleluia, o céu está em festa. Glória a Deus, aleluia. Todos agora vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, aqui estamos na tua presença agora. E aqui está, meu Deus, o Jeová,